A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito: pelo que também Deus exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas no céu, nas coisas na terra, as coisas que estão debaixo da terra. Não é nenhuma novidade para o seguidor do Senhor Jesus Cristo que chegará o momento, chegará o tempo que todos os joelhos, quer seja no céu, através dos anjos, quer seja na terra, através dos seres humanos, quer seja debaixo da terra, na escuridão, no submundo, através de Satanás e a sua legião de anjos caídos, também chamados de demônios, que todos se renderão perante o Senhor Jesus Cristo e dobrarão os seus joelhos, confessando-o como seu único, confessando como Deus Altíssimo e Soberano. Os anjos nos céus, assim como o inimigo de nossa alma e seus anjos caídos, não têm a escolha, não têm a opção de dizer o que vai fazer, quando fazer, porque já está predestinado a eles. Porém, todavia, entretanto, você, eu, nós temos a escolha, nós temos a opção de fazermos por amor, ou seja, reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto, soberano, Criador dos céus e da terra, e que há de reinar em tempo oportuno todo o universo, ou podemos ser forçados a isto quando chegar o dia, o momento em que o Senhor descerá do seu trono de glória sobre a terra e fará com que toda a humanidade o reconheça como Deus único, soberano, governamental do universo. Nós temos a escolha, essa escolha cabe a cada um de nós a fazer. Nós podemos escolher, nós podemos definir o que queremos, nós podemos definir o que nós iremos escolher. Enquanto estamos na graça, quando estamos no momento, na era da graça, dá para escolher o que queremos. Mas saiba que quem escolhe, quem opta, quem decide confessar o Senhor, reconhecer que Jesus Cristo é o Deus Altíssimo, soberano, quando ele descer do seu trono de glória, esse não terá mais a opção da vida eterna. Todavia, hoje, nesse momento, nós temos a opção. Se confessarmos com nossa boca, se postarmos os nossos joelhos no chão, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como Deus soberano, eterno, nós temos a escolha, nós temos a opção de podermos morar, de podermos habitar ao lado de Cristo Jesus. Como está escrito no livro do profeta Isaías,
capítulo 52, versículo 13. Eis que o meu servo comportar-se-á prudentemente. Ele será exaltado, enaltecido e será muito elevado. Esta é a posição na qual o Senhor Jesus Cristo será nas nossas vidas. Será sobre a vida dos anjos, será sobre a vida das potestades das trevas. Assim será, assim se fará o Senhor nosso Deus, o Senhor soberano dos céus e da terra. Então cabe a nós definir, cabe a nós escolher, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, enaltecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua benfeitoria em favor de nós. Reconhecendo que Ele é o único Deus, o Deus eterno, o Deus absoluto, que há de reinar não somente na nossa vida, mas em todo o universo. Nós hoje temos a escolha, nós hoje temos a opção. Cabe a cada um de nós escolher, definir o que de fato quer, o que de fato deseja, o que de fato quer para a sua vida. Se é exaltar aquele todo poderoso, soberano, o Deus único que reina, ou decidir viver a vida na qual hoje nós vivemos. Porque chegará um momento em que toda a humanidade, todos os anjos, como todos os demônios, terão que erguer o nome do Senhor Jesus Cristo, levantar o nome do Senhor Jesus Cristo ao mais alto nível, tornando-o grandioso, louvável, celebrado em todo o universo. Aplaudindo a grandeza, aplaudindo a soberania de Cristo Jesus. Assim como apreciar a sua grandeza, o seu poder, o seu amor, aprovando Ele como Deus eterno, condecorando o Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis, considerando Ele a única divindade em toda a terra, em todos os céus, em todo o universo. Elogiando a sua grandeza, engrandecendo, enaltecer o seu poder, honrando, prezando pelo nome de Cristo Jesus. Isto ninguém poderá deixar de fazer, isto ninguém deixará de respeitar,
o Senhor como Deus único, como Deus universal, valorizando o que Ele tem feito para conosco. Como está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 12. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi cortado como transgressores, e ele carregar o pecado de muitos, e fez intenção pelos transgressores. A razão, o motivo de que toda a humanidade, assim como toda a nação celestial, como os principados das trevas, há de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Deus soberano, se dá por aquilo que Ele tem realizado na vida de toda a humanidade. Por que que o inimigo das nossas almas guerreia diariamente, incansavelmente, para que nós venhamos a cair na apostasia, desviarmos da fé? Porque ele sabe que aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, aqueles que caminharem junto do Senhor Jesus Cristo, estas pessoas serão contempladas com a vida eterna, serão contempladas com o prazer da presença eterna do Senhor Jesus Cristo ao seu lado. Poderão desfrutar daquilo que Satanás tanto quis, que acabou deixando o orgulho de derrubar do local de honra na qual ele vivia. E hoje, a vagar por este mundo, sem rumo, sem beira, ele procura enganar, se possível for, aqueles escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabe que a partir do momento em que reconhecermos o Senhor Jesus Cristo, reconhecermos o seu sacrifício feito em favor da humanidade, ele sabe que essa pessoa alcançará do Senhor a vida eterna. Algo que ele tanto quis, algo que ele tanto desejou, tanto cobiçou e não alcançou. Por isso que, de forma incansável, ele trabalha, ele luta, ele guerreia para que nós venhamos perder o foco, nós venhamos a sair da glória. É para isso que Satanás trabalha. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 14, está escrito: será abençoado acima de todos os povos, não haverá homem ou mulher estéril entre ti, nem entre o teu gado. Para aqueles que aguardam, para aqueles que esperam em Cristo.
Viveremos um novo céu, uma nova terra, um novo momento em que seremos abençoados pelo Senhor, a ponto de vivermos, a ponto de apreciar a gloriosa face do Senhor Jesus Cristo. Como está escrito no livro do Senhor Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Aquele que se considera seguidor do Senhor Jesus Cristo, este é testemunho, este é o que fala acerca do Senhor Jesus Cristo, a fim de que toda a humanidade possa ser abençoada, possa alcançar do Senhor Jesus Cristo a bênção, a graça e a misericórdia. E continua no versículo 33. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Ele derramou isso que vos agora verdes e ouviste. A presença do Senhor Jesus Cristo, que é exaltado nos céus, na terra e nas profundezas, é refletida na nossa vida através do Espírito Santo, de modo que a gente não venha falar nada de nós mesmos, mas que possamos falar, mas que possamos pregar, mas que possamos bendizer a grandeza que é o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez nas nossas vidas, nos dando a salvação, nos dando a bênção, nos dando a oportunidade de sermos salvos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 30 e 31, está escrito: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste pendurando-o no madeiro. A este Deus exaltou com sua destra, para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão do pecado. O perdão, o caminho, a estrada que leva à vida eterna está em Cristo Jesus. E essa oportunidade é dada a cada um de nós que cremos, que confessamos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, para que assim possamos exaltar e engrandecer, ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Bem como está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20, que manifestou em Cristo Jesus, quando ressuscitou dos mortos, e colocou a sua própria destra nos lugares celestiais. O trono de habitação, o local onde o Senhor senta, repousa, e está a interceder por nós, está a clamar por nós.
é nos lugares mais altos, acima de todos os céus, de maneira que possamos louvar, de maneira que possamos exaltar, glorificar o Senhor pelas maravilhas que Ele tem realizado nas nossas vidas, de modo que possamos entender, possamos compreender a grandeza, o poderio do nosso Senhor, do nosso Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, está escrito: porém vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada homem. É notório que todos nós chegará o momento em que iremos falecer, em que iremos adormecer. Mas a morte na qual o Senhor Jesus Cristo passou em nosso lugar foi para que nós não precisássemos experimentar a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a morte da alma. Esse corpo físico veio do pó ele voltará. Contudo, a alma prestará conta ao Senhor Jesus Cristo pelos atos na qual praticamos na carne, a fim de que assim sejamos julgados, sentenciados a vivermos num espaço totalmente sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, se não queremos viver num espaço vazio, sem a total presença do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus único e absoluto, é preciso, é necessário que hoje, neste momento, possamos entregar as nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver, para que possamos caminhar na presença do Senhor Jesus Cristo, em uma época vindoura, é uma época gloriosa. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 23, está escrito: eu tenho jurado por mim mesmo, a palavra é a saída da minha boca em justiça, e não será revogada, tal que diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua prestará julgamento. Se postar perante o Senhor Jesus Cristo não é uma escolha, não é uma opção, mas algo predestinado a toda obra de criação do Senhor Jesus Cristo. E quando se fala da humanidade, quer esteja vivo ou adormecido, mas a verdade é que todos perante o Senhor prestará a homenagem, prestará o contrato,
o cumprimento do contrato que foi assinado. Hoje estamos tendo a oportunidade, hoje estamos tendo a chance, a escolha. Aqueles que não aceitarem o Senhor como seu único suficiente Salvador, aquele que não se arrepender dos seus maus caminhos, a este não sobrará nada que não seja a condenação. Não sobrará nada que não seja o julgamento eterno. Como está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus. Não é feita por mãos, mas por Deus. É impossível que dessa maneira possamos viver, possamos presenciar. Então, cabe a nós hoje definir de que lado nós estamos, de que lado nós queremos estar, para que a nossa vida, para que o nosso eu não venha a ser sucumbido, mas que possamos viver grandiosamente que assim seja o cumprimento do Senhor, que assim possa ser a palavra do Senhor sobre a vida de todos aqueles que temem, de todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20, está escrito que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e colocou a sua própria destra nos lugares celestiais. Assim como o Senhor está nos lugares celestiais, Ele quer que você, Ele quer que eu também possa habitar nesse local, morar ao seu lado, para que a nossa vida, para que o nosso eu possa, de maneira gloriosa, ouvir a coluna, ouvir os relatos do Senhor, a fim de que possamos viver, possamos morar ao seu lado, fazendo-se cumprir aquilo que é proposto, aquilo que é desejo. Não se turbe a vossa alma pelas coisas deste mundo, mas antes atentai-vos para aquilo que o Senhor quer. Assim que possa ser cada um de nós, clamando noite e dia, dia e noite,
a fim de alcançarmos do Senhor o seu poder, a sua glória, a sua majestade. E se existe entre nós alguém que esteja cansado, alguém que esteja largando tudo, dê um salto da onde que você está. Diz: exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Glorioso, majestoso é o Senhor Jesus Cristo. Sacode a poeira do seu corpo. Porque o que o Senhor tem, o que o Senhor quer para a sua vida é inestimável, é imbarável, não tem preço. Que cada um de nós possa entender isso. Assim como no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo capítulo 3, versículo 10. O livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 10. Está escrito: para que agora os principados e as potestades dos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. As pessoas, os que estão nos céus, toda a humanidade, assim como o reino das trevas, há de conhecer o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, através do louvor, através da oração, através da intercessão, para que não venhamos a viver mas que possamos entender que a presença do Senhor, ela se faz real na nossa vida. E mais adiante, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, está escrito: porque não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores da trevas deste mundo, contra a maldade espirituais em regiões celestiais. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, é isso que travamos, é isto na qual o Senhor tem nos chamado, de maneira que possamos entender, de maneira que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor almeja, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Tudo é cartão, ela não tem vida. Você precisa ser marcado pelo sangue do Senhor, para que você possa herdar, para que você possa ter direito à vida eterna. E não será a carteirinha de membro, o cartão de acesso que da igreja, do templo religioso que você frequenta, não é o santo que você é devoto que vai garantir você a vida eterna, mas somente a devoção única e exclusiva a Cristo Jesus.
como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 3, no versículo 1. Por isso, irmãos santos, participante do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa alma. Somente aquilo que ele fala, somente aquilo que ele ensina, que ele prega, é que devemos seguir, que devemos orientarmos, a fim de sermos por ele salvos, a fim de alcançar a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. E no mesmo livro, no livro de Hebreus, porém agora no capítulo 12, no versículo 22, está escrito: mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao qual a companhia incomoda. De repente, não mais de repente, assim cabe a nós escolhermos abandonar uma vida, uma prática religiosa na qual estamos e obedecer ao Senhor Jesus Cristo, ou andarmos de qualquer maneira. Porém, se escolhermos andarmos de qualquer maneira, de modo que não obedecemos o mandamento do Senhor Jesus Cristo, é nítido, é claro que no lago de fogo seremos lançados e ali condenados à morte estaremos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18, está escrito: e Jesus veio e lhe falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem o poder nos céus, quem tem o poder na terra, a esse devemos ser devotos. A esse devemos entregar a nossa vida. A ele devemos entregar a nossa redenção, a fim de sermos por ele salvos. Porém, para que isso ocorra, é necessário, é preciso que negamos a nós mesmos, confessamos o Senhor como nosso único suficiente Salvador e deixamos que Ele faça em nós a sua morada, o seu local de habitação. Como está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10. Que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra, nele. Chegará um dia em que tantos os anjos como a humanidade que aceitaram, reconheceram o Cristo como Deus absoluto e aceitaram como seu único suficiente Salvador, estarão todos reunidos
nos céus celestiais, no terceiro céu, cantando uma linda canção e dizendo: Santo, Santo, Santo. Que assim possamos nós também viver, que assim também possamos nós andar, que assim possamos nós caminhar, vivendo de forma intensa, vivendo com forma exclusiva, na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas sim, na inteira dependência pela qual o Senhor Jesus Cristo tem feito para conosco. Que assim possamos nós andar, que assim também possamos nós caminhar, de modo que possamos alcançar em Cristo não as coisas materiais deste mundo, pelo qual algumas igrejas transvestidas de Cristo, da onde, quando nos foi passado. Que assim possamos andar. Que assim possamos caminhar dia após dia. Que possamos, de maneira alguma, atentarmos às coisas deste mundo, mas que possamos a cada dia ser fiel. Pois a palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, capítulo 5, no verso 13, está escrito: E cada criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, assim como o entendimento de cada um, que possamos andar e caminhar. Assim possamos nós ser. Assim possamos a nossa mente estar. Pensando como fazer sempre, como cumprir nas nossas vidas os mandamentos deixados pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. E chegarmos à confissão, chegarmos à ideia que assim possamos caminhar, seguir em frente, que possamos abrir a nossa mente para entender que precisamos estar em Cristo, precisamos viver em Cristo para alcançarmos a graça, a salvação. Se você até o dia de hoje viveu devoto de alguém, de alguma pessoa que teve papel na propagação do Evangelho de Cristo Jesus, ou até mesmo oriundo de alguma outra religião, você que coloca a doutrina da sua igreja acima da palavra, acima do Evangelho de Cristo Jesus, hoje nos é dado a oportunidade de voltarmos tão somente para o Senhor, para mudarmos a nossa forma de pensar, para mudar a nossa forma de agir
de maneira que possamos fazer aquilo que é vontade, aquilo que é aquilo que possa exaltar tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja exaltado nas nossas vidas, que Ele seja glorificado no nosso ser. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.